Bom, bom dia a todos que estão aqui no auditório. Bom dia aos internautas, eleitores que nos acompanham pela internet. Bom dia ao candidato Patrus Ananias, a quem desde já agradeço pela presença aqui no Hoje em Dia. Um jornal que hoje escreve mais um capítulo da sua trajetória democrática, de sempre às vésperas das eleições, abrir suas portas, suas páginas para o debate das ideias, para o debate saudável dos programas, dos candidatos, das suas propostas para a cidade, para o Estado, para o país. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu gostaria já de imediato pedir ao candidato, antes da gente passar para a pergunta da plateia, e também daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook, pedir a ele que, de uma maneira bastante sintética, colocasse para o nosso público, os nossos leitores, os pontos principais do seu programa para a cidade de Belo Horizonte, bem como as suas propostas para enfrentar aqueles que são apontados pelas pesquisas de opinião como os principais problemas vividos pela população de Belo Horizonte, quais sejam o problema da saúde, o problema da segurança e o problema do transporte público. Aproveito também para já deixar ao candidato uma pergunta também, que peço que responda de uma maneira bastante objetiva, porque ele se considera a melhor opção para dirigir Belo Horizonte nos próximos 4 anos. Bom dia. Eu quero saudar também aqui todas as pessoas presentes, saudar os jornalistas, saudar a equipe do Hoje em Dia, o presidente, o Fabiano, o Elcio. A pessoa do Elcio, quero saudar todos os demais integrantes da equipe do jornal, todos os presentes. Já também quero saudar os internautas, as pessoas que estão em sintonia conosco, agradecer a todos. E já entrando nas perguntas que foram colocadas pelo Elcio, a primeira que eu vou falar é sobre o porquê da candidatura. Por que eu me considero a melhor opção para Belo Horizonte nesse momento? Eu fui prefeito de Belo Horizonte, fizemos um governo que foi um divisor de águas na história da cidade. Implantamos políticas inovadoras no setor da cultura, o Festival Internacional de Teatro, o Festival de Arte Negra, o Festival Internacional de Quadrinhos, os Centros Regionais de Cultura, as temporadas de poesia, acabamos com a fome em Belo Horizonte, implantamos os restaurantes populares, as políticas de segurança alimentar e nutricional, facilitando inclusive a relação direta produtor-consumidor, combatendo os intermediários e possibilitando que os produtores vendessem a melhor preço e os consumidores comprassem também a melhor preço produtos de boa qualidade. Fizemos uma revolução na educação, 14 novas escolas foram construídas, iniciamos os modelos que continuam hoje, inclusive da escola integrada, da integração da educação infantil, na saúde. Depois que fui prefeito, e a cidade tanto reconheceu, que continuou depois com o Célio de Castro, que foi o meu vice-prefeito, com o Fernando Pimentel, que foi o nosso secretário da Fazenda. Depois eu fui deputado federal, recebi aqui em Belo Horizonte uma votação consagradora, fui ministro do presidente Lula, implantamos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizamos uma revolução pacífica, democrática, social no Brasil, tiramos 23 milhões de pessoas da miséria, colocamos mais de 30 milhões de pessoas na classe média, implantamos com maior êxito programas como o Bolsa Família, estabeleci relações no Brasil e no mundo, e com isso, Elcio, eu considero que eu tenho hoje mais experiência. Posso fazer mais e melhor, já fizemos muito, mas podemos avançar mais ainda, com projetos mais inovadores, pela experiência que eu adquiri, como deputado federal, como ministro, e pelos contatos estabelecidos. Eu tenho também uma relação de amor profunda com Belo Horizonte, eu acredito nessa cidade, eu considero que Belo Horizonte tem uma vocação nacional e universal, e penso que a cidade enfrenta hoje desafios que devem ser enfrentados com maior determinação, com uma liderança política mais vigorosa
que tem inclusive uma interlocução mais ampla no Brasil, no mundo, um maior conhecimento das políticas públicas e uma trajetória política também que dê condições para realizar essas mudanças. Ok. Se você for o caso, já continua então falando das prioridades. Eu gostaria que você puder, de uma maneira sintética, então, abordar essas questões da saúde, a questão do transporte e a questão da segurança, por favor. São exatamente 3 prioridades nossas. A saúde em Belo Horizonte está muito mal. A atual administração não deu à saúde a atenção devida, a atenção necessária, e nós temos uma proposta muito clara. Primeiro, nós vamos progressivamente, em sintonia com o pessoal da saúde, abrir os postos, os centros de saúde nos fins de semana. Eles não abrem nos fins de semana. E nós sabemos que não há horário, não há dia para que as pessoas adoeçam. Nós vamos ampliar as equipes de saúde da família, para que cada família tenha essa assistência direta. Nós temos hoje pouco mais de 500 equipes, vamos ampliá-las. Dessas equipes de saúde da família, mais de 100 não tem médico. Pelas pesquisas que nós temos, nós precisamos implantar em Belo Horizonte mais 9 unidades de especialidades para atender as demandas, desafogar, né, a demanda sobre os centros e sobre os hospitais, implantar uma unidade especializada para exames mais específicos de ultrassonografia, tomografia, uma unidade de imagem. Vamos concluir essas obras que estão andando a passo de tartaruga, o Hospital do Barreiro. Vamos integrar a rede hospitalar de Belo Horizonte, concluindo o Hospital do Barreiro, com o Hospital de Lomberes, o Hospital das Clínicas, que tem convênio com a Prefeitura, a Santa Casa, com também a rede hospitalar do Estado, e vamos buscar também uma relação de parceria com a rede privada. Compromisso nosso, fazer de Belo Horizonte um modelo em termos de assistência médica no Brasil e uma referência no mundo. A questão da segurança pública. Tudo que disser respeito à Prefeitura de Belo Horizonte, tudo que disser respeito ao cidadão de Belo Horizonte, Elcio, vai ser responsabilidade do prefeito. Nós não vamos nos omitir, dizendo, é do governo do Estado, é do governo federal. Segurança pública diz respeito à vida. E preservar a vida das pessoas é o compromisso maior de um líder da cidade, do prefeito da cidade. E aí nós vamos buscar ações integradas, vamos fazer parcerias com o governo do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, para garantir a maior segurança da população de Belo Horizonte, ampliar os efetivos da Guarda Municipal, buscar uma ação integrada com o governo federal, onde tem recursos, através do PRONASSE, do Programa Nacional de Segurança e Cidadania. E é claro que a segurança pública está ligada à vida. Além desse combate vigoroso que nós faremos à violência, nós precisamos também reduzir a violência no trânsito. Uma pessoa morre a cada 2, 3 dias no trânsito de Belo Horizonte. E precisamos também reduzir outras formas de violência através das drogas. Então, a nossa administração, o nosso governo, terão uma marca fundamental: preservar a vida em todas as frentes, combater a violência em todos os lugares onde ela se manifeste. Muito bem. Tem um terceiro ponto, que é o da educação, né? Terceiro ponto, educação. Claro que a educação é uma prioridade fundamental. Dado aqui também o nosso tempo, eu vou colocar um compromisso fundamental. Nós vamos universalizar o ensino, o acesso à educação infantil a Belo Horizonte, de 0 a 6 anos. Enquanto não tivermos as unidades prontas para acolhermos todas as crianças, nós vamos aproveitar os espaços existentes. Mas vamos construir as 135 unidades municipais de educação infantil que a cidade precisa. O atual administrador prometeu 100 e fez 26. Nós vamos fazer as unidades municipais de ensino que a cidade precisa e vamos garantir a universalidade do ensino de qualidade para as crianças. Isso é fundamental. Primeiro, é um direito da criança, para que ela inicie desde cedo o seu processo de aprendizado. Nós queremos uma cidade que assegure direitos e oportunidades iguais para todos. Depois é fundamental para a família, especialmente para as mães, que podem trabalhar sabendo que as suas crianças estão em locais seguros, adequados e aprendendo. Muito bem, patrão. Agora eu gostaria de passar a palavra já para os nossos colegas jornalistas aqui da redação do Hoje em Dia. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta, por favor? Bom dia,
candidato Alex Capella, editor de político aqui do Hoje em Dia. Queria saber do senhor o seguinte: a candidatura do senhor foi colocada depois de um intenso debate no PT, nos dois diretórios, no municipal e no estadual. E queria que o senhor fizesse uma análise breve se essa disputa gerou o início de campanha com pouca unidade no partido e se essa pouca unidade do partido foi refletida nas bases, que o PT tradicionalmente tem muito voto. Que estrago, vamos dizer assim, essa disputa no PT fez a candidatura do senhor e se hoje o senhor considera que isso foi superado? Alex, totalmente superado. O Partido dos Trabalhadores hoje está rigorosamente unido em Belo Horizonte. Nós tivemos no passado algumas diferenças de abordagem, mas as relações pessoais foram sempre preservadas. E isso possibilitou essa retomada imediata. Está aqui conosco o nosso companheiro Roberto Carvalho, que era pré-candidato, e quando o meu nome se colocou, imediatamente o Roberto me procurou para dizer que estava solidário. Não pode estar aqui porque está cumprindo a missão, inclusive do exterior, o nosso companheiro, o ministro Fernando Pimentel, que imediatamente também manifestou a sua solidariedade. Então nós temos hoje em Belo Horizonte o Partido dos Trabalhadores rigorosamente unido, coeso. Conseguimos também a unidade do PMDB, que é nosso parceiro também no plano nacional, e não é unidade em torno de um nome, é com o partido. Conosco também o PCdoB. Estamos trabalhando para superar alguns impasses técnicos, jurídicos, para trazer também o PSD, conosco também o PRTB, e o mais importante, estamos ampliando cada vez mais apoios na sociedade, nas pessoas de bem, nas pessoas comprometidas com o bem comum, nos movimentos sociais, nas bases das igrejas cristãs, no movimento sindical. Então nós estamos formando uma grande frente para disputar de uma forma democrática, com propostas, como estamos fazendo aqui, apresentando o nosso projeto para Belo Horizonte, disputar para ganhar as eleições e abrir um novo tempo de horizontes e possibilidades para a capital de Minas. Ministro, eu queria fazer uma pergunta. A falta de verbas para a campanha e também uma falta de abertura da equipe do PT, e são informações que a gente tem nos bastidores, né? A falta de abertura de algumas pessoas do PT para deixar o pessoal do PMDB, do PCdoB, entrar diretamente na campanha, tem feito grandes lideranças do PMDB ficarem de fora da campanha. Tem até a questão dos vereadores também, que por falta de verba estão ameaçando até apoiar o adversário Márcio Lacerda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. De fato, nós não temos os recursos que o nosso adversário tem. Isso não temos. Nós não temos a máquina da prefeitura, nós não temos a máquina do Estado e nós não temos as referências em termos de financiamento que eles têm. Nós estamos fazendo uma campanha digna, uma campanha decente, mas como é do gosto dos mineiros, como dizia o Milton Campos, nós estamos fazendo uma campanha modesta e austera. A questão dos recursos financeiros, é claro que conta numa campanha dentro dos padrões éticos, no mais absoluto respeito à lei, mas eu sempre fiz política por compromissos. Eu acompanho o Partido dos Trabalhadores há 32 anos. Já fizemos campanha sem nenhum recurso financeiro. O que nos move na política não é o dinheiro. O que nos move na política são os nossos compromissos com as pessoas. É o compromisso com a vida, com a justiça social. É este sonho que nós queremos de ver uma Belo Horizonte cada vez melhor, de transformar Belo Horizonte na capital das oportunidades para os nossos jovens, na capital da paz. Capital da paz, como queria, Elcio, o nosso saudoso José Maria Cansado. Era o sonho dele fazer um grande evento em Belo Horizonte, a capital da paz, a capital da vida. Então, é possível que tenham, de fato, algumas dificuldades com relação à questão de dinheiro, porque esse realmente nunca foi o elemento que nos move. E nem estamos fazendo nenhuma campanha multimilionária. Nós estamos nesse processo em nome de ideais históricos, em nome dos compromissos que nós temos com Belo Horizonte, para melhorar a saúde em Belo Horizonte,
para cuidar melhor das nossas crianças, para universalizar o ensino infantil, para abrir possibilidades para a nossa juventude, para recolocar Belo Horizonte, especialmente no campo da cultura, no lugar que ela merece no plano nacional e internacional, para recuperar os espaços públicos, melhorar o transporte coletivo, fazer de Belo Horizonte uma cidade cada vez mais humana. É em nome disso que nós estamos nessa campanha. Bom dia, ministro. O senhor disse que não tem os recursos que o adversário tem, mas o senhor tem o apoio da presidente Dilma. E 20 pontos atrás nas pesquisas, até agora o eleitor de Belo Horizonte não viu uma declaração da presidente, tampouco não existe uma data nem a previsão de uma visita da presidente a Belo Horizonte. O Lula, quando fez campanha nas eleições municipais, era então presidente, ele chegou a visitar algumas cidades. Eu gostaria de saber se existe uma vontade da presidente de visitar Belo Horizonte, se vocês estão já negociando isso, ou se de fato ela não virá a Belo Horizonte por causa do adversário. Tudo virá ao seu tempo. Agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos recebendo em Belo Horizonte o presidente Lula. É bem verdade que o nosso adversário está torcendo muito para que ele não venha, pedindo inclusive chuva para impedir o nosso comício. Mas o fato é que o Lula estará em Belo Horizonte conosco sexta-feira, já estivemos com ele, já gravamos, e a campanha vai num processo. Fundamental também é que nós estejamos sempre conversando com a população de Belo Horizonte. Eu tenho o apoio da presidenta Dilma, ela me telefonou, nós temos falado pessoalmente. Quando eu assumi a candidatura a prefeito, a partir da unidade do PT em Belo Horizonte, eu recebi a imediata solidariedade do presidente Lula e da presidenta Dilma. E o fundamental é que nós temos afinidades de compromissos. Eu fui ministro, nós implantamos as políticas sociais como Bolsa Família no governo Lula, fui colega de ministério da ministra Dilma, estabelecemos relações de amizade, nós somos todos o Partido dos Trabalhadores, nós temos os mesmos compromissos éticos, democráticos, sociais, e por isso estaremos juntos. Candidato, o senhor falou de saúde, segurança e educação, mas um problema que vem se tornando crônico na capital é a mobilidade urbana. Até 2020, estima-se que BH e região metropolitana, 4 milhões de veículos circulando, mais que o dobro de hoje. Em contrapartida, o transporte de massa de qualidade não avança. Qual é a sua proposta nesse segmento? Primeiro, eu quero assumir aqui um compromisso. As obras que estão sendo feitas em Belo Horizonte, ainda que num ritmo muito lento, devagar, causando tantos transtornos à população, as obras viárias, as obras do BRT, elas serão todas concluídas. Todas. Tudo que está sendo feito em Belo Horizonte de razoável, no campo das obras, das políticas sociais, nós vamos concluir no prazo mais rápido possível. Nós temos a questão do trânsito, medidas mais de curto prazo, que podem ser tomadas e devem ser tomadas, dando maior poder, por exemplo, à BH Trans, repactuando a relação com o transporte coletivo, estabelecendo linhas específicas para os ônibus nas principais vias de Belo Horizonte, cuidando também dos pedestres. Nós queremos uma cidade que facilite a circulação de veículos, que melhore o transporte coletivo, mas que facilite também a circulação das pessoas a pé, de bicicleta, calçadas, o acesso aos espaços públicos. Então, algumas medidas de engenharia. Nós sabemos que hoje existem estudos profundos do campo de engenharia do trânsito. Quando eu fui prefeito, a BH Trans fez várias intervenções em Belo Horizonte, simples, modestas, baratas, com grande impacto. Isso nós faremos de imediato. E temos medidas mais de médio prazo que vamos tomar também, exercendo uma forte liderança em Belo Horizonte. Primeiro, retomar as obras do metrô. O metrô não andou 1 metro na atual administração. Nós temos o compromisso de retomar o metrô, fazer a linha do Calafate ao Barreiro, integrar o Calafate Barreiro com a região hospitalar de Belo Horizonte e pensar também o projeto para integrar também Betim, Contagem com Ribeirão das Neves, porque Belo Horizonte é o centro da região metropolitana e a questão viária em Belo Horizonte diz respeito a toda a região metropolitana. Fundamental também integrar o transporte coletivo, os ônibus, um sistema único na região metropolitana, buscar novos espaços para a implantação de novas tecnologias, como os BRTs, por exemplo. E outra questão fundamental, a questão do anel rodoviário, por exemplo, assim como a Avenida Nossa Senhora do Carmo. É fundamental que a Prefeitura de Belo Horizonte assuma a responsabilidade, elaborar os projetos,
As pessoas que estão morrendo ali são belo-horizontinos, estão morrendo em Belo Horizonte, e a responsabilidade é nossa, é da cidade, é do prefeito. É claro que nós precisamos dos recursos do governo federal e vamos buscá-los, mas a responsabilidade, a elaboração do projeto tem que ser da prefeitura. Da mesma forma, Belo Horizonte, que é o centro, a referência da terceira região metropolitana mais importante do país, tem que assumir a liderança das obras do Rodoanel, trabalhar no projeto, mobilizar a cidade, os empresários, os meios de comunicação, a imprensa, para buscarmos recursos. O governo da presidenta Dilma, como foi o governo do presidente Lula, é absolutamente republicano. O que nós temos de obra hoje em Belo Horizonte, obras viárias, praticamente são recursos do governo federal. São recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, das obras da Copa do Mundo. O governo federal não discrimina por razões ideológicas e partidárias, está certo, é um princípio republicano. Mas é claro que quando a cidade tem uma liderança mais forte, mais eficaz, mais comprometida com a cidade, com a vida, capaz de mobilizar as pessoas, fazer parcerias, elaborar os projetos, essas possibilidades de cooperação, de parceria com o governo federal crescem muito. E é isso que nós vamos fazer. Esse tempo, só um minuto, por favor. Eu queria só explorar um pouco isso aí, Pedroso. Quando você fala medidas de curto prazo com relação ao BH Trans, eu queria saber se está previsto você lutar por dar um poder de multa à BH Trans, quando você fala assim, em fortalecer a BH Trans, e também na questão do rodízio, se você é favorável ao rodízio de carros no centro de Belo Horizonte. Na questão do rodízio, não sou favorável. Nós temos que buscar outras alternativas. Até porque o rodízio pode ser muito injusto, do ponto de vista social. Às vezes o trabalhador, né, a classe média, o operário qualificado, essa nova classe média em ascensão, a pessoa compra o seu carro, mora no bairro mais distante, mora no Barreiro, mora em Venda Nova, com o rodízio ele fica penalizado. As famílias mais ricas, às vezes, têm 3, 4 veículos. Então, essa não será. Nós não queremos dificultar a mobilidade dos automóveis. Nós queremos facilitar a mobilidade dos automóveis, mas também do transporte coletivo, inclusive buscando formas alternativas de transporte coletivo e buscando também a alternativa para os pedestres, né, para as pessoas que querem circular e caminhar pela cidade. E a outra questão, Elcio, eu não tenho uma visão de multa, eu tenho uma visão pedagógica. Eu sou professor, eu acredito na educação, na construção da cidadania. É claro que nós temos que respeitar as leis. Nós temos que ter uma cidade onde as pessoas respeitem, né, as normas. Nesse sentido, nós vamos fazer com que as leis sejam cumpridas. No limite, nós vamos penalizar, pôr as multas sim, mas vamos sempre priorizar o trabalho pedagógico, de esclarecimento, de informação. Por exemplo, fazer um grande mutirão em Belo Horizonte pela vida. Vamos acabar com as mortes no trânsito. É claro que isso pode ser feito através de multas, sim. As medidas punitivas podem e devem ser tomadas, eu falo como advogado, mas jamais podemos esquecer as medidas preventivas, educativas e pedagógicas. Ministro, o que é isso? O prefeito Márcio Lacerda, ele adota a parceria público-privada em praticamente quase todos os setores da capital. Eu queria saber a opinião do senhor quanto às PPPs, a prática das PPPs para a área da educação, da saúde, revitalização de conjunto. E só mais uma pergunta. O Lacerda falou que dificilmente a Dilma não seria reeleita. E o cabo eleitoral dele, o principal cabo eleitoral dele é o senador Aécio Neves, que é virtual candidato em 2014. O que o senhor pensa aí dessa... Primeiro, eu sou contra privatizar a cidade. A cidade é pública. Sou contra privatizar espaços públicos, sou contra privatizar ruas, né? Nesse sentido, eu penso que nós devemos manter o espaço público. Se nós fizemos uma grande coisa em Belo Horizonte, fizemos muita, entre as grandes conquistas das quais eu me orgulho, quando fui prefeito de Belo Horizonte, foi ter desprivatizado a cidade. Colocado a cidade de Belo Horizonte a serviço da população, a serviço do povo de Belo Horizonte. Agora, sou a favor das parcerias. Quando eu fui convocado pelo presidente Lula para implantar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e implantar programas como o Bolsa Família e o Fome Zero, já estava acertado que eu seria, na Câmara dos Deputados, presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
que é a mais importante da casa, e seria também o relator das parcerias público-privadas. Eu defendo parcerias do Estado com o setor privado, com os empresários conscientes da sua responsabilidade social, vamos dialogar com eles, parcerias com as igrejas, com os movimentos sociais, com as universidades. Nós devemos mobilizar a sociedade em torno de objetivos comuns. O nosso compromisso com o bem comum, com o interesse público, com o desenvolvimento. O que eu não concordo é com a privatização do espaço público e a venda do patrimônio público. Isso eu não concordo. Eu, por exemplo, fui contra as privatizações que foram feitas no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, uma coisa é privatizar, né? É entregar, é vender patrimônio público que foi construído com investimento, com dinheiro público. Outra coisa é você fazer concessões, fazer parcerias, trazer o setor privado em torno de objetivos comuns. Quem teve, como eu tive, a experiência da administração pública, como prefeito de Belo Horizonte, como ministro de Estado, sabe que o dinheiro não cai do céu. Os recursos são escassos e, por isso mesmo, merece o maior respeito. Daí o nosso compromisso com a ética, com a transparência, com a prestação de contas. E nós sabemos também que as necessidades são enormes, são maiores que os recursos. São as demandas da saúde, do trânsito, mobilidade urbana, das obras viárias, das obras de infraestrutura, os desafios da educação, da cultura, da moradia, do saneamento básico, enfim, são muitos esses desafios. E aí, eu considero muito razoável que, respeitando o bem público, respeitando o interesse coletivo, de uma forma ética, transparente, que setores da sociedade, inclusive o setor privado, sejam mobilizados para contribuir na execução de alguns serviços necessários ao bem-estar da população. Candidato, bom dia. O senhor falou aí da questão de fortalecer a Guarda Municipal. E a atual gestão travou uma queda de braço com a Guarda Municipal, principalmente na questão do plano de carreira. Eu queria saber quais são os planos do senhor para a Guarda Municipal e, aproveitando a pergunta, como que o senhor pretende usar também a questão do armamento, que foi comprado ainda na gestão do Pimentel e é alvo, inclusive, de investigação do Ministério Público. Olha, primeiro, eu acredito que nós temos que valorizar o servidor público. Eu defendo bons serviços públicos, na educação, na saúde, no trânsito, no transporte coletivo, na cultura. Para nós termos bons serviços públicos, nós temos que ter bons servidores públicos, motivados, dignamente remunerados, né? Eu acredito que nós devemos investir nos servidores públicos. Eu vou fazer aqui uma confidência, mas faço em nome do interesse público, para que a cidade saiba. Eu tive uma conversa uma vez com o atual prefeito, nosso adversário, e propus a ele que nós investíssemos nos servidores públicos, plano de carreira para a Guarda Municipal, plano de carreira para os trabalhadores da assistência social, da segurança alimentar. A resposta dele disse que não, que servidor público, quando tem estabilidade, quando tem segurança no emprego, não trabalha. Eu disse a ele: prefeito, eu fui ministro e trabalhei com pessoas qualificadas, gestores públicos, que ajudaram a implantar as políticas sociais que nós fizemos no Brasil. Os servidores públicos, quando são respeitados, quando são valorizados, quando há diálogo, quando há uma mesa de negociação, eles se mobilizam, eles crescem também. Muitas pessoas vão para o serviço público por uma motivação. Nesse sentido, eu defendo que nós façamos a carreira da Guarda Municipal. Se deve haver armamento ou não, é uma discussão a ser feita. Eu não tenho realmente clareza sobre isso. Porque aí entra realmente a questão da segurança pública. Nós temos que combater vigorosamente o crime, nós temos que garantir a segurança da população de Belo Horizonte, o nosso direito de circular pela cidade, de passear pela cidade, de usufruir da cidade, inclusive à noite, a hora que for, com segurança, com a nossa família. Daí a importância da parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com outros setores de segurança, mas eu acredito muito também no que eu falei antes, no trabalho pedagógico, no trabalho de esclarecimento, mas se for necessário, uma ação integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com outros órgãos de segurança, vinculando ao PRONASSE, ao Programa Nacional de Segurança e Cidadania, se necessário, nós vamos também armar da maneira mais
pedagógica, com toda a formação necessária à Guarda Municipal para garantir a segurança, o direito de ir e vir da população de Belo Horizonte. Professor Patrus, eu gostaria que o senhor falasse algo para a gente sobre o seu projeto para a escola integral, se o senhor vislumbra isso nos seus planos, e se também tem algum projeto sobre programação familiar. Olha, a escola integrada começou conosco. Todo esse projeto pedagógico que Belo Horizonte está vivendo hoje começou com a nossa administração. E eu sempre fui um defensor da escola integral. Nós sabemos que a escola de tempo integral na escola, que seria o desejável, não é fácil por conta da questão dos equipamentos, né? Equipamentos culturais, equipamentos esportivos. Nós teríamos que ter uma escola muito ampla, né? Com quadras esportivas, campo de futebol, biblioteca, espaço para atividades culturais. Então, a escola de tempo integral, a escola integrada, ela procura utilizar os equipamentos da escola, mas também os equipamentos da comunidade, né, os espaços esportivos. Nesse sentido, nós vamos ampliar a escola integrada, fazendo parcerias com os clubes existentes na cidade, criando novos espaços. Esse é um compromisso nosso. Nós vamos implantar equipamentos esportivos em todas as regionais de Belo Horizonte, piscina, quadra para futebol de salão, vôlei, basquete, campo de futebol. Vamos implantar os centros regionais de cultura e, com isso, certamente, nós vamos ampliar a escola integrada, porque uma das dificuldades da escola integrada é a circulação, o problema do trânsito, levar a criança da escola para os locais onde ela vai desenvolver atividades culturais, atividades lúdicas, atividades esportivas. Quanto mais esses equipamentos estiverem na escola ou mais próximo da escola, tanto melhor, e nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Candidato, Ricardo Corrêa, sou editor adjunto de Política do Hoje em Dia. Minha pergunta é o quão o senhor se sente à vontade, como adversário do prefeito Márcio Lacerda, tendo feito parte do conselho dele. O quão o senhor fica à vontade na campanha para debater esses problemas da prefeitura, tendo feito parte do conselho dele? Eu não nego nada a Belo Horizonte. Tudo que eu posso fazer por Belo Horizonte, eu faço. Eu participei de um fórum consultivo com 70, 80 pessoas, religiosos, empresários, um fórum não remunerado, um fórum que não tinha nenhum caráter partidário, um fórum não deliberativo. Era um espaço onde pessoas de Belo Horizonte, cidadãos de Belo Horizonte, intelectuais, artistas, no meu caso, ex-prefeito, lideranças religiosas, nos encontrávamos esporadicamente. Eu participei de 2 ou 3 reuniões para debater a cidade de Belo Horizonte. Quando o nosso adversário me chamou para esse espaço, eu disse a ele: eu não me furto a dar nenhuma contribuição a Belo Horizonte. Tudo que eu tenho, eu devo a Belo Horizonte. É a cidade que me acolheu, onde eu fiz o meu curso de Direito, onde eu me tornei professor, advogado, vereador, relator da lei orgânica, prefeito, que é o maior orgulho da minha vida, ter sido prefeito de Belo Horizonte. Então eu disse a ele: eu não me furto a dar nenhuma contribuição a Belo Horizonte. Convocado por quem quer que seja, para dar uma contribuição ao bem da cidade, eu estarei presente. Então eu participei desse fórum, quero deixar claro, não tinha caráter partidário, político, não tinha caráter deliberativo e, sobretudo, não tinha nenhuma remuneração. Ministro, bom dia. Bom dia. Nairo Almério, colunista e integrante da chefia de redação do jornal. Todos nós acreditamos que as propostas dos candidatos são as melhores. Eles querem o melhor para a cidade. Mas há muito romantismo. Não é possível se fazer tudo que se promete em 4 anos. A cidade tem problemas de planejamento que não vem de hoje. O Fernando Zuba tocou na questão da mobilidade. Belo Horizonte tem um problema sério porque, na década de 70, enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo começavam a construir seus metrôs subterrâneos, aqui não se discutia metrô. Belo Horizonte hoje não tem condições de resolver problema ambiental porque não tem espaço, não tem área verde. Belo Horizonte não consegue resolver o problema do lixo porque não tem espaço para construir usinas de reprocessamento. Vai ter que negociar com outro município. Belo Horizonte não tem condições de resolver problema de moradia porque não tem espaço
público ou onde desapropriar para fazer construções, fazer moradias populares. O senhor há pouco nominou que o atual prefeito prometeu fazer 100 unidades de determinado serviço, mas só fez 20 e poucas. O ex-prefeito Célio de Castro, quando foi candidato, eu tive o prazer de entrevistá-lo, e na época ele nominou que Belo Horizonte tinha 500 famílias vivendo nas ruas e que ele resolveria esse problema. Esse problema não foi resolvido e quem vive na rua hoje já é avô, quem vive na rua já está graduando seus filhos, felizmente alguns conseguem graduar seus filhos na universidade, e a população que vive na rua aumentou. Aí é que eu vejo muito romantismo nos programas dos candidatos. Eu nunca vi um candidato dizer Belo Horizonte precisa de mais 10 unidades de saúde, mas eu só vou conseguir fazer 3, eu só vou conseguir fazer 2, porque o problema de receita da cidade é crônico. Para lembrar, neste ano Belo Horizonte está realizando um orçamento pouco acima de 8 bilhões de reais, e no ano passado o Bradesco, a folha de pagamento dele foi de 8,2 bilhões de reais. É um comparativo que parece não ter nada a ver, mas eu quero chegar na questão da política fiscal. A cidade não exercita uma política fiscal realista, de acordo com a sua natureza. Belo Horizonte é uma cidade prestadora de serviço e até hoje não assumiu isso como linha de frente. Eu lembro que em 1992, o ex-presidente Aureliano Chaves fez uma declaração para os cafeicultores no sul de Minas, dizendo o seguinte: se vocês desejarem saber aquilo que um candidato não vai realizar, preste atenção nas promessas dele de campanha. Não estou dirigindo isso ao senhor nem aos seus adversários, mas de uma forma clara, qual a política fiscal para a cidade? O que no seu programa o senhor promete e tem hoje a convicção de que não poderá realizar integralmente se for eleito novamente prefeito da cidade? Eu tenho um grande orgulho que as pessoas reconhecem. Eu cumpro os compromissos que assumo nas minhas campanhas eleitorais. Eu não me esqueço que, candidato a prefeito em 92, nós prometemos que iríamos erradicar a fome em Belo Horizonte, como estamos erradicando. Queríamos implantar o restaurante popular, queríamos implantar os postos do abastecer que estão aí, queríamos implantar outros programas como o Direto da Roça, o Safra, promovendo essa ligação direta produtor-consumidor, combatendo os intermediários e facilitando o acesso à alimentação. E isso foi motivo de uma matéria irônica numa revista, totalmente irônica, que dizia: Belo Horizonte não tem nem área rural, como é que vai cuidar da questão alimentar? E nós fizemos parcerias com sindicatos de trabalhadores rurais, com pequenos proprietários de várias regiões de Minas e cumprimos rigorosamente o que assumimos. Quando nós assumimos a Prefeitura de Belo Horizonte, existiam 600 crianças nas ruas de Belo Horizonte. Eram aqueles mutirões, aquela insegurança total. Nós assumimos o compromisso. Queríamos retirar de uma forma democrática, de uma forma pacífica, sem violência, sem medidas de higienização, as crianças da rua de Belo Horizonte, e tiramos essas crianças das ruas de Belo Horizonte. O presidente Lula prometeu que iria implantar um programa vigoroso para acabar com a fome no Brasil. Nós estivemos junto dele com Fome Zero, Bolsa Família, e o Brasil está vencendo a luta contra a fome. Portanto, há uma questão fundamental. Há a dimensão do compromisso com a verdade que nunca nos faltou, mas também não se faz política sem ideal. Não se faz política sem olhar longe, sem ter sonhos, desejos, compromissos com as gerações futuras. O que nós estamos dizendo aqui, nós vamos cumprir. O que nós estamos falando aqui com relação à educação, universalização da educação infantil, com relação à saúde, abrir os postos, trabalhar vigorosamente para que Belo Horizonte tenha um excelente serviço de saúde pública, as melhorias no transporte coletivo. É claro que existem as questões de curto prazo, aquelas questões que podem ser feitas agora, tem as questões de médio prazo e tem as questões também de longo prazo, mas que tem que começar agora. É a questão, por exemplo, do sistema de metrô em Belo Horizonte, que está de fato atrasado e não andou 1 metro nos últimos anos. É claro que nós temos muitos desafios em Belo Horizonte, mas a cidade tem um potencial enorme. A cidade tem uma vocação cultural, uma vocação econômica que você mencionou, que nós podemos potencializar.
turismo de eventos, aproveitar a localização geográfica esplêndida de Belo Horizonte para ser uma capital do turismo de eventos, de negócios, inclusive integrando Belo Horizonte com esse entorno belíssimo que a cidade tem. A história de Minas, o Barroco, o Ouro Preto, o Aleijadinho, a Ataíde, os sítios ecológicos e arqueológicos ao redor de Belo Horizonte, também com um grande apelo turístico. A vocação comercial de Belo Horizonte, ter uma relação mais dialogal, mais direta com os comerciantes. Nós queremos o shopping, sim, mas queremos revitalizar o comércio no centro e nos bairros de Belo Horizonte. A cidade tem uma vocação comercial, comércio gera empregos, ligado ao comércio, a indústria têxtil, de confecção, de modas, a indústria de calçados, a dimensão cultural, a vocação cultural de Belo Horizonte, que é também um fator de geração de renda, de inclusão da juventude. A cidade tem um potencial e nós precisamos desenvolver essas potencialidades buscando as parcerias com o setor privado, com as igrejas, o setor do conhecimento. Belo Horizonte tem esplêndidas universidades, centros de pesquisa, no setor do desenvolvimento tecnológico. Então é claro que nós temos que ter os pés no chão, temos que trabalhar com os recursos disponíveis, eu sempre fiz isso. Trabalhamos com o maior rigor na Prefeitura de Belo Horizonte e no Ministério, tanto que não há uma denúncia, não há um processo. Trabalhamos sempre com o maior critério no campo da responsabilidade fiscal, mas eu aprendi também. Eu aprendi que há prioridades. Nós podemos e devemos fazer escolhas. E quando você estabelece um objetivo e vai atrás, os recursos aparecem. São recursos próprios da Prefeitura, são recursos do governo federal. Hoje tem muito dinheiro do governo federal. Quando eu fui prefeito, não tinha nenhum. Eram os recursos constitucionais de educação e da saúde. Hoje tem os vultosos recursos das políticas sociais, do Bolsa Família, do BPC, dos restaurantes populares, dos centros de referência da assistência social, os recursos do PAC, que estão financiando as obras de Belo Horizonte, o Programa de Aceleração do Crescimento, os recursos do Minha Casa Minha Vida, que não estão sendo bem aproveitados em Belo Horizonte, porque a cidade está muito aquém no campo da moradia. Então, eu sempre penso que é possível, com os pés na terra, com responsabilidade fiscal, com mais absoluto respeito ao dinheiro público, fazer coisas concretas aqui e agora, mas também olhar e apontar caminhos no compromisso com as gerações futuras. Bom dia, ministro. Ricardo Rodrigues, da Editoria de Política do Jornal Hoje em Dia. Eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. O senhor fica à vontade para responder uma ou outra. A primeira, qual é a sua proposta concreta em termos de programas voltados para a juventude? Nós temos hoje em Belo Horizonte uma coordenadoria municipal de juventude, dirigida por uma pessoa que muitos de nós conhecem, uma pessoa respeitada, um cientista político, formado na Universidade de Paris, mas até hoje não se viu nenhuma proposta, nenhum programa nesse sentido. A segunda pergunta é: como é que o senhor, uma vez eleito, pretende se relacionar com o Legislativo Municipal e com o Governo do Estado? Quando nós ganhamos a Prefeitura, como eu disse, nós estabelecemos, entre outras prioridades, duas prioridades fundamentais. Primeira, o Fome Zero, acabar com a fome e a desnutrição em Belo Horizonte. Segunda prioridade é a infância. Por isso, nós resolvemos a questão da meninada de rua ou em situação de rua naquela época em Belo Horizonte. Nós mobilizamos todos os órgãos da Prefeitura. Fizemos um trabalho integrado. Todas as secretarias tinham que ter propostas na área da educação. Nós faremos o mesmo com relação à juventude. A juventude será uma grande prioridade do nosso governo. Nós vamos mobilizar todos os recursos financeiros, humanos, tecnológicos, para salvar os nossos jovens. Confrontar o problema da droga. Buscar os nossos jovens que estão enfrentando o problema da droga, indo além da ação policial. Se necessário, a ação policial sim para combater o banditismo, o narcotráfico, mas as vítimas das drogas serão tratadas no campo da saúde, inclusive da saúde mental que nós implantamos em Belo Horizonte quando fui prefeito. Então a questão da saúde estará voltada para os nossos jovens, especialmente os nossos jovens
com problemas de consumo de drogas, de alcoolismo. Nós vamos voltar para os nossos jovens na perspectiva do esporte, na criação das quadras esportivas em Belo Horizonte, inclusive ajudando Belo Horizonte a preparar quadros para os Jogos Olímpicos 2016. A prática do esporte é fundamental para o desenvolvimento psíquico, emocional e também como forma de combater as drogas na cultura. Esse é um outro ponto fundamental. Recuperar a vocação cultural de Belo Horizonte, que eu mencionei, em todas as áreas, estimular a participação da juventude, inclusive recuperando os espaços públicos que foram interditados para que os jovens possam desenvolver atividades culturais, esportivas, lúdicas, nas praças, nos parques, nos jardins e outros espaços públicos que nós vamos construir. Cuidar da questão da juventude na educação, pensando também em parcerias com o governo federal na formação técnico-profissionalizante. Nosso compromisso é fazer de Belo Horizonte a capital das oportunidades, especialmente para a nossa juventude. Então, a questão da juventude será tratada de uma forma transversal, como nós dizemos no campo das políticas públicas. Será um tema sobre o qual todas as ações estarão voltadas. A educação, trabalho, capacitação profissional, cultura, saúde, esporte, sempre nesse intuito de preservar a vida e promover a nossa juventude e fazer com que ela possa viver esse momento tão bonito e tão luminoso da vida. A nossa relação com a Assembleia será uma relação democrática. Eu fui vereador em Belo Horizonte, eu fui o relator da lei orgânica, com o prefeito construí uma relação respeitosa, ética, aprendi muito também na relação parlamentar como deputado federal. Então nós vamos ter uma relação absolutamente respeitosa e construtiva com a Câmara de Vereadores, respeitando os vereadores como representantes do povo e sempre tendo também os limites do interesse público, os limites financeiros e os limites da ética. A mesma linha com o governo do Estado. O governo do presidente Lula, entre outras grandes conquistas, deu um salto no Brasil nessa questão republicana, na relação com os governos estaduais e municipais. Eu, ministro de Estado de um partido, nós chegamos a repassar 4 bilhões de reais para as políticas sociais no Estado de Minas Gerais. Nós nunca discriminamos nenhum governo municipal ou estadual por razões ideológicas. Mas insisto, quando o governo municipal, no caso Belo Horizonte, tem os mesmos compromissos que tem o governo federal, exerce um papel de liderança, mobiliza recursos, faz parcerias, faz bons projetos, é claro que esses espaços de cooperação crescem. Nós vamos procurar o governo de Minas, dentro do espírito público, de quem entende de que acima das diferenças partidárias está o interesse público. No tempo da eleição nós disputamos ideias, projetos, possibilidades. Depois que as eleições terminam, nós todos somos pagos pelo povo, no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, para promover o bem comum, para servir a coletividade. Então, com a maior tranquilidade, em nome do interesse de Belo Horizonte, vou procurar o governo do Estado para juntos, por exemplo, tratarmos da questão da segurança pública em Belo Horizonte, combatermos a violência, ações integradas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para juntos fazermos o projeto relacionado com as obras do anel rodoviário, para juntos elaborarmos todos os projetos de interesse de Belo Horizonte e da região metropolitana, da qual Belo Horizonte é a referência. Candidato, em relação à eleição, até agora o que tem apresentado essa eleição são 2 candidatos muito isolados, né, de acordo com as pesquisas, e os outros correndo por fora. Diante desse quadro, o senhor acredita que essa eleição ela será resolvida em 1 ou 2 turnos? E aproveitando até essa questão da governabilidade que o senhor acabou de falar, se existe uma possibilidade de reaproximação com o PSB, levando em consideração também a questão do governo federal, onde os 2 partidos são aliados? Eu estou trabalhando para ganhar as eleições. Todo o meu empenho nesse momento, todo o meu esforço é fazer uma campanha pedagógica. Para mim, a eleição, além de ser um momento de disputa democrática do poder, é também um momento pedagógico. É um momento de conversar com as pessoas, como estamos fazendo aqui, de debater nas escolas, nos colégios, como estou indo, nas associações comunitárias, nas igrejas,
Então, com relação se vai ter segundo turno, aí fica mais com vocês, que são analistas políticos. Eu estou trabalhando para obter o maior número possível de votos, quero ganhar as eleições, porque tenho consciência de que posso fazer mais e melhor, sobretudo a partir da experiência que eu conquistei depois que fui prefeito de Belo Horizonte, como deputado federal, como ministro, as relações que nós estabelecemos, os estudos que fiz, a compreensão maior da política. E você fez uma segunda questão? Em relação à possibilidade de reaproximação com o PSB. Essa é uma questão que o futuro vai dizer, né? Eu tenho apoio, eu recebi com muito carinho o apoio de muitos militantes do PSB, ex-militantes, militantes, os verdadeiros socialistas, os herdeiros do ideal do socialismo democrático, libertário, estão nos apoiando. Eu tive a alegria de ter como vice o Célio de Castro, que na época era do PSB, depois o Célio veio para o nosso partido, para o Partido dos Trabalhadores. Tenho grandes amigos no PSB. O futuro vai dizer, porque o que houve em Belo Horizonte, a escolha que o PSB fez em Belo Horizonte, de ficar com o outro lado, de sair do nosso barco e fazer aliança com o PSDB, né, parece que também em outros lugares ocorreram dificuldades. Recife, Fortaleza, em outras cidades. Então o futuro vai dizer. Da minha parte, haverá sempre o espaço do diálogo. Eleito prefeito de Belo Horizonte, claro que vamos governar com as forças políticas e sociais que nos apoiam, mas sempre exigindo critérios éticos, critérios de competência, critérios de experiência, de lealdade. Lealdade ao nosso projeto, lealdade ao prefeito como líder e lealdade ao povo. Agora, dentro disso, nós vamos buscar também, para o governo, quadros técnicos, nas universidades, empresários, pessoas que têm uma contribuição a dar, e sempre manteremos uma relação de diálogo, uma relação construtiva com as forças políticas e sociais de oposição. Eu acredito no diálogo e estou convencido que quando se coloca o interesse maior da comunidade, quando se coloca o interesse público, o bem comum, o compromisso com a vida, nós devemos mobilizar todas as forças vivas, todas as forças políticas, sociais, culturais, acima de partidos, acima de ideologias, para buscarmos esses objetivos comuns e superiores. Só colocar uma pergunta aqui, por gentileza, uma coisa que me ocorreu aqui. Eu gostaria de ver a sua opinião e sobre dois aspectos que dizem respeito diretamente à vida da cidade. E o senhor estava falando do comércio, de abrir um diálogo com os comerciantes e tal. Primeiro ponto. É possível, o senhor acha que é possível rever valores do ISS? O brasileiro hoje ele é sufocado por impostos, né? A gente sabe disso, mas é possível começar por Belo Horizonte uma reforma, talvez nessa linha de rever as alíquotas aí dos impostos municipais. E outra coisa, o senhor considera o imposto, o IPTU, justo, que a população paga hoje, se é um valor justo? O senhor reveria esse imposto? Olha, nós temos que ter uma conversa séria com as pessoas. Uma conversa democrática, sem demagogia. Se nós queremos bons serviços públicos, e nós queremos, se nós queremos segurança pública, e é fundamental para garantir o direito à vida, se nós queremos educação de qualidade, acesso à educação infantil universalizado, ensino bom de primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio, se nós queremos transformar a escola pública numa escola modelar, se nós queremos saúde pública de qualidade, se nós queremos transporte coletivo, se nós queremos fazer metrô, se nós queremos fazer vias públicas, obras de infraestrutura, se nós queremos moradia, nós precisamos de dinheiro. E o dinheiro não cai do céu e nem brota espontaneamente da terra. O dinheiro vem do bolso sofrido do contribuinte. Daí a importância fundamental da ética, da transparência, da prestação de contas. Eu estou assumindo, Elcio, um compromisso. Nós vamos abrir as contas da Prefeitura de Belo Horizonte para toda a cidadania, para toda a população, não formalmente. A Prefeitura vai saber o que a população vai saber o que a Prefeitura arrecada, o que ela recebe de transferência do governo federal, eventualmente do governo estadual, outros empréstimos, onde ela está aplicando, mas não no geral. Vai saber também quais são os contratos. Por exemplo, os contratos com agências de publicidade. Quanto que a Prefeitura está gastando em propaganda.
os contratos com as empreiteiras, vamos abrir tudo para que as pessoas saibam. Isso é fundamental. Mas exatamente para que as pessoas paguem os impostos com confiança. Eu estabeleci, quando fui prefeito de Belo Horizonte, um princípio que foi bem aceito na cidade. Muito bem aceito. Quem pode mais, paga mais. Claro que respeitando os limites da razoabilidade. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe para contribuir no futuro. Então nós temos que buscar uma ordem tributária justa, razoável e dentro do diálogo. Um ponto fundamental, para mim, é a questão do diálogo. Nós vivemos numa sociedade conflitiva. As pessoas têm interesses diferentes, têm ideias diferentes, têm religiões diferentes, valores diferentes. O papel da política, além de fazer as obras necessárias ao bem-estar da população, de implementar as políticas públicas, o papel da política é também criar consensos, é ouvir as pessoas, é dialogar, é criar espaços comuns. Daí a importância, por exemplo, dos espaços participativos. Então nós vamos conversar, Elcio, com os comerciantes, vamos conversar com os empresários e vamos buscar a medida razoável. Aquilo que a cidade precisa para fazer as obras que interessam também aos comerciantes e aquilo que é razoável que eles paguem. Porque nós temos que respeitar também a fábula da galinha dos ovos de ouro, né? Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Então é fundamental que os empresários continuem produzindo, que eles continuem gerando empregos, que eles tenham uma margem correta de lucros, que eles possam incorporar novas tecnologias, que possam ser parceiros no desenvolvimento, mas nós buscaremos sempre uma medida razoável, lembrando que a cidade precisa dos impostos, que devem ser cobrados de forma justa, correta e transparente, para fazer as obras que a cidade precisa. Bom dia, Cássia, da Editoria de Economia. Hoje a gente vê que vários setores da economia enfrentam um problema de falta de mão de obra qualificada. O senhor acha que a prefeitura poderia atuar fazendo essa ponte entre essa mão de obra que não está colocada no mercado de trabalho e essa demanda do setor produtivo? E a segunda pergunta é, o senhor falou de ampliar o acesso à educação. Na avaliação do senhor, o que precisa ser feito e pode ser feito para melhorar a qualidade da educação na escola pública municipal? Com relação à questão da mão de obra, eu considero fundamental. E nós tivemos uma boa experiência no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, implantando o Plano Setorial de Qualificação, que depois tornou-se o próximo passo, que era um investimento que nós fizemos, inclusive envolvendo o setor privado, no sentido de qualificar os beneficiários dos nossos programas sociais, especialmente do Bolsa Família, para as oportunidades de trabalho e de emprego que estão crescendo no Brasil, com as obras do PAC, com as obras da Copa do Mundo, com Minha Casa Minha Vida e com outros investimentos que estão sendo feitos no país. Isso nós faremos em Belo Horizonte. Nós queremos fazer de Belo Horizonte a capital das oportunidades. Para isso, nós temos que criar condições para os nossos jovens. E a capacitação profissional é um caminho fundamental. Inclusive, a capacitação profissional em áreas mais modernas do conhecimento, né? Tecnologias de ponta, no setor da internet e outras áreas que mobilizam muito os jovens. No setor da educação, há uma responsabilidade em níveis diferentes. A responsabilidade da prefeitura, do poder municipal, está na educação infantil, onde nós faremos um investimento vigoroso para garantir a universalidade e a qualidade, e no ensino fundamental, né? Nas 9 séries que seguem a educação infantil a partir dos 6 anos. Aí nós vamos também fazer um investimento vigoroso, avançar com a escola integrada, investir vigorosamente na qualidade do ensino, na avaliação, no acompanhamento, na relação com os professores, na motivação dos professores. Eu tenho um desejo, um sonho assim que me acalenta. Como eu sempre estudei em escola pública, e por isso eu me sinto um devedor da coletividade, eu tenho um sonho de que a escola pública em Belo Horizonte se coloque no nível das melhores escolas particulares. Que as crianças pobres, que as crianças trabalhadoras tenham rigorosamente os mesmos direitos e as mesmas oportunidades a partir de uma boa qualidade do ensino. Para isso é preciso pagar bem os professores, né? Onde buscar recurso?
Olha, gente, eu já coloquei isso, eu tenho experiência sobre isso, né? Prefeito, ministro, acompanhei diretamente o governo do presidente Lula, sou estudioso das questões de direito tributário, já falei, o dinheiro não cai do céu, mas tem dinheiro. Aí é questão de estabelecer prioridades. O que eu digo sempre, valorizar os servidores públicos, dialogar com eles, estimulá-los e pagá-los dignamente dentro das possibilidades do erário público. Nós temos sempre que governar com um olho aqui, um olho na ação, um olho na obra, um outro olho nas possibilidades, mas sempre colocando também o coração. Porque quando a gente põe o coração, põe a emoção, a obra pode andar mais depressa e a gente, quem sabe, multiplica o recurso, fazendo parcerias, buscando outros financiamentos, buscando outras formas de acrescentar o dinheiro, né? Candidato? Pois não. Pércio Fantin, bom dia. Bom dia. Eu queria aproveitar que eu estou com o microfone na mão e fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Vou furar a fila aqui. A primeira é, retornando à questão do IPTU, a gente sabe que nos últimos 2, 3 anos a valorização dos imóveis em Belo Horizonte foi de um percentual muito grande. E eu queria saber se isso será levado em conta na sua gestão para recálculos do imposto, ou se o senhor pode garantir que a coisa vai ficar do jeito que está. A segunda questão não tem nada a ver com isso, é um outro assunto. Belo Horizonte, o senhor falou há pouco que tem vocação para turismo de eventos, mas a gente carece aqui, a realidade é bem diferente disso, a gente carece de espaços para esses eventos, né? Outro dia, aí, a Bienal do Livro teve que ser interrompida por causa da queda de um telhado aí, provocada pela chuva, né? E nós temos também, além dessa questão de estrutura, falta de espaço, a questão de conteúdo, né? A própria Feira do Livro, apesar do esforço de todos, tem uma Bienal do Automóvel aí que mais parece um feirão. Então, Belo Horizonte está muito atrás de outras capitais nesse conteúdo de eventos. E o senhor vai ser o prefeito da Copa, né? Se eleito. O que o senhor pensa sobre isso? O que pode ser feito? Com relação à questão dos impostos, eu já falei. Nós vamos ter uma atitude criteriosa, de respeito à população, como foi da vez passada. Eu tenho orgulho de ter sido prefeito com uma taxa de não pagamento, né, de inadimplência praticamente zero. Porque as pessoas sabiam que o dinheiro estava sendo bem aplicado. Nós fizemos um gesto ousado. Quando eu assumi a Prefeitura de Belo Horizonte, tinham 300 e poucos imóveis que eram considerados de luxo. Nós imediatamente passamos para mais de 4 mil, com absoluta justiça. Não teve uma reclamação. E várias pessoas disseram comigo, para mim, que está correto, eu precisava pagar um pouco mais mesmo. Espero que agora você aplique bem esse dinheiro na área social. Então, a primeira questão fundamental, a transparência. Que as pessoas saibam rigorosamente onde está sendo aplicado o dinheiro público. E mais do que isso, que as pessoas saibam os resultados. O que está acontecendo? Quais os benefícios diretos e indiretos, considerando o interesse coletivo, a sociedade, que as pessoas e as famílias estão tendo. Então nós vamos buscar uma posição de equilíbrio. Assim como eu sempre lutei pela justiça social, vamos lutar pela justiça tributária. Sem apertar, né, como eu disse, sem matar a galinha dos ovos de ouro, sabendo que é preciso ter recursos para investimentos, empresários, gerar mais empregos, incorporar novas tecnologias, sabendo que não podemos penalizar mais a classe média, sabendo que temos que respeitar muito também essa classe média emergente. Tendo todos esses cuidados, nós temos que ter claro que a cidade precisa de recursos, seja do IPTU, seja do ISS, seja do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e buscar também recursos junto ao governo estadual, sobretudo o governo federal que dispõe de recursos hoje, outros financiamentos, buscando sempre essa posição que foi a nossa marca no passado, né? Buscar os recursos necessários para que a cidade possa fazer as suas obras sem sobrecarregar a população. E a segunda questão que você mencionou, a questão do a vocação de Belo Horizonte para um centro de turismo de eventos. A cidade precisa mesmo, com urgência, isso tem que ser uma prioridade, não dá para ser um compromisso do prefeito.
mas dá para o prefeito assumir um papel de liderança e buscar com os empresários e com outros setores interessados. Nós precisamos de um grande centro de eventos, um grande centro de convenções em Belo Horizonte, à altura da cidade, bem feito, grande, espaçoso, acolhedor. Nós não temos. E eu confesso para você também a minha perplexidade. Eu estava lá na Gamileira, naquele pretenso centro de convenções, quando ele começou a desabar. Porque na época eu estava como responsável pela editora da PUC Minas. Estava lá cumprindo meu dever de editor, né? E quando começou a chuva, começou a desabar. Eu acho que, inclusive, merecia uma fiscalização maior, porque com a construção tão recente, apresentou problemas tão depressa. Mas eu concordo com você, que a cidade precisa de um centro de convenções e mais do que isso. Nós falamos aqui, precisa melhorar a mobilidade urbana, precisa melhorar o serviço de trânsito, o transporte coletivo, mas seguramente, com os investimentos que a cidade está recebendo do governo federal, especialmente visando a Copa do Mundo, com as obras do parque e com mais coisas que nós podemos fazer, com mais investimentos, eu tenho plena convicção de que Belo Horizonte tem condições de superar esses desafios e se tornar, de fato, uma cidade de referência em termos de turismo, de eventos, de negócios, no Brasil e no mundo. Pessoal, nós estamos terminando aqui a sabatina com o candidato Patroso Ananias. Eu gostaria de saber se tem alguém mais que quer fazer uma pergunta, uma última pergunta, por favor. Sorteio. Eu vou fazer então, já que todo mundo quer fazer. Patroso, não, eu vou abrir depois para os... Só um pedido, eu fico até curioso. Aí eu quero receber depois as perguntas por escrito e prometo que vou responder todas elas. Exatamente. Inclusive do pessoal das redes sociais que estão nos assistindo. Claro. Tá bom? Então, mais uma pergunta, por gentileza. Bom dia, candidato. São perguntas com dois temas distintos. O primeiro é sobre a Copa do Mundo. Eu queria saber qual que é o plano do seu programa de governo sobre a Copa do Mundo. Se vai manter o que está sendo feito pela atual gestão. E uma questão que é muito levantada pelos movimentos sociais é que a FIFA não respeita muitas demandas dos movimentos sociais, como de moradia, principalmente. Queria saber se o senhor pretende peitar algumas questões que são exigidas pela FIFA. E o outro tema é em relação à gestão compartilhada metropolitana. Queria saber qual a opinião do senhor sobre a gestão compartilhada aí com os outros municípios vizinhos à capital. Olha, com relação à questão da Copa, eu já disse e reitero o compromisso. Nós vamos manter e agilizar todas as obras viárias e outras que estão sendo implantadas em Belo Horizonte na perspectiva da Copa do Mundo. Até porque eu fui relator da lei orgânica e fiz constar da lei orgânica um dispositivo obrigando o gestor seguinte a concluir as obras do gestor anterior. Obra inacabada é desperdício, é corrupção, é fazer pouco do dinheiro público sobre o qual nós estávamos falando. Então, todo o empenho para fazer todas as obras e outras mais necessárias para a Copa do Mundo, para que Belo Horizonte seja uma referência. Agora, temos que pensar também, daí a questão do centro da cidade como centro de eventos, né, de turismo, de negócios. Temos que pensar o pós-Copa. Nós temos que pensar na população de Belo Horizonte. A Copa é importante, mas é um momento. O nosso compromisso é com a população de Belo Horizonte. E, sobretudo, com as gerações futuras, com os futuros belo-horizontinos. Então, é claro, todo o apoio às obras da Copa, mas enfrentaremos, sim, se necessário for, em nome do interesse da população de Belo Horizonte, aquelas obras que, eventualmente, comprometerem o bem-estar e a segurança da nossa população. E a segunda questão que você coloca é fundamental. A questão da região metropolitana. Belo Horizonte precisa ter um prefeito com experiência, com liderança, com capacidade de trabalho, para promover a integração da região metropolitana. Começando pelos municípios limítrofes. Os problemas são absolutamente comuns. A questão da segurança pública, transporte. Eu coloquei aqui, reafirmo, a ideia do metrô da linha 1 tem que vir até Betim, Contagem e Ribeirão das Neves. Isso interessa a Belo Horizonte também. Tem belo-horizontinos que trabalham lá e vice-versa. Então, a integração da região metropolitana é fundamental. A questão do transporte, a tarifa única, estabelecer um transporte único na região metropolitana,
A questão da segurança, da moradia, tantas áreas conurbadas que Belo Horizonte tem, com Contagem, com Ribeirão das Neves, com Ibirité, com Sabará, com Vespasiano, com Santa Luzia, né? A questão de saneamento básico, sistema viário, a questão de coleta e destinação do lixo, a questão ambiental, preservação de nascentes, a questão de espaços públicos. Então, eu penso que é fundamental uma administração em Belo Horizonte que promova, que chame as lideranças dos outros municípios, dos prefeitos, da região metropolitana, para nós estabelecermos um pacto. Foi uma deficiência. Eu sou um grande defensor da Constituição brasileira. Eu acho que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que deu ao município um reconhecimento muito grande, foi uma grande conquista. Mas cometeu um erro, assim como a Constituição do Estado de Minas Gerais. Não deu a devida atenção às regiões metropolitanas e aos aglomerados urbanos. Agora, cabe a nós, lideranças municipais, construirmos de baixo para cima essa alternativa. Até porque nós temos uma lei muito boa também, que está sendo muito pouco aproveitada. Uma lei que foi votada e aprovada no governo Lula, os consórcios intermunicipais. Nós podemos estabelecer com os municípios próximos de Belo Horizonte parcerias extraordinárias na saúde, por exemplo, no transporte coletivo, na assistência social, nas políticas públicas de segurança alimentar, na questão ambiental. Então, nós temos espaços que podem ser aproveitados, né, que podem ser conquistados. O que está faltando, a meu ver, é uma liderança em Belo Horizonte mais afirmativa, com mais experiência política, com mais interlocução política e com essa visão de futuro, seja em relação a Belo Horizonte, seja em relação à região metropolitana de Belo Horizonte. Muito bem. Chegamos ao final, né, Patrus? Só queria saber, você como professor, que nota que você dá para o seu adversário que está administrando a estande? Eu não vou fazer avaliação. Não, eu considero, assim, eu não vou dar uma nota, vou fazer uma avaliação mais geral, né? Eu considero que a atual administração de Belo Horizonte está muito aquém das vocações e das possibilidades da cidade. Bom, a gente agradece, então, a participação aqui do candidato Patrus Ananias, essa primeira sabatina das eleições de 2012. Lembro a todos que amanhã a gente vai entrevistar também, sabatinar, melhor dizendo, o candidato Márcio Lacerda. E agradeço, então, Patrus, a sua vinda ao jornal. E já aproveito para deixar um convite aqui para meados de setembro, mais a véspera da eleição, para um debate entre os candidatos melhor apontados pelas pesquisas. Eu quero agradecer também, quero na pessoa do Elcio, agradecer todos os jornalistas, todos que perguntaram, todos que participaram, dizer que procurei responder sempre com o coração aberto, com a maior sinceridade possível. Gostei muito do debate, gostei muito das perguntas, procurei responder da forma mais verdadeira possível, no respeito, inclusive, às pessoas que estão nos acompanhando. E aproveito para deixar um abraço muito afetuoso para todos. Okay, muito obrigado a todos, então. Obrigado a quem nos acompanhou pela internet, pelas redes sociais. Um bom dia a todos. Bom dia.